Olá pessoal, eu vou usar esse notebook aqui, ó, Vetores de Palavras, que tem um link na descrição para ele, sobre word embeddings. Eu tenho a tradução mais usada, né, para quem traduz, é vetores de palavras. E tem uma tradução um pouco mais rara também, mas que eu até prefiro, que são palavras embutidas. Esse notebook Jupyter que eu estou usando aqui, né, ele é adaptado novamente, né, desse livro do François Chollet, que tem um link para ele aqui. E é uma continuação desse outro vídeo aqui, onde eu mostro um outro, né, código, né, no Colab, né, também igual a esse, com o notebook Jupyter, falando de análise de sentimento. Mas eu uso uma codificação para as palavras mais simples do que essa. E esse tipo de codificação que eu vou mostrar aqui, nessa forma, né, de codificar palavras, é muito usada hoje em dia, é muito usada. E eu explico nesse outro vídeo aqui, que tem um link, a parte conceitual, eu dou uma ideia, né, da teoria por trás disso, não é muito profunda, é mais as intuições mesmo. Eu recomendo fortemente que vocês assistam a esses dois vídeos, né, antes, né, de continuar esse aqui, para ficar mais fácil. Uma outra coisa que muda nesse vídeo em relação ao anterior, né, esse código aqui em relação ao outro exemplo que eu dei de análise de sentimento, é que o outro eu rodei ele no servidor do Google, nas nuvens, né? E esse aqui eu vou rodar localmente. Para isso você vai ter que mudar aqui em cima, aqui nessa parte aqui onde tem o Connect, né? Pode ser que esteja aparecendo alguma coisinha um pouquinho diferente aí, mas vai ser mais ou menos nisso aqui. E aí tem a opção para você conectar localmente, que é o que a gente vai fazer nesse vídeo aqui. Por quê? Para te mostrar uma outra forma, mas principalmente porque nesse vídeo, nesse exemplo aqui, vão ser usadas duas bases de dados, dois arquivos muito grandes, quase 1 GB, dá mais de 1 GB se pensar nos dois. Descompactado dá mais de 1 GB. E rodar isso, né, nas nuvens implicaria em você ter que subir isso para o Google Drive. Dá para fazer, tá? Só vai ter que mudar um pouquinho o código aqui, mas você conseguiria subir esses gigas aí no Google Drive e rodar tudo nas nuvens. Mas demora bastante, você pode não ter espaço. Então a ideia é que na sua máquina mesmo, né, você vai rodar esse site mesmo, mas num esquema, né, que mistura, né, o que vai rodar na internet, no Colab, só que ele vai usar a sua máquina para rodar a parte do Python, né? Todas as bibliotecas, esses dados ele vai pegar da sua máquina local. E eu deixei aqui alguns links, né, para te ajudar nessa instalação. Você vai ter que instalar algumas coisas na sua máquina se você não está acostumado a mexer, se nunca mexeu com isso. Tem que instalar o Keras, TensorFlow, o Jupyter localmente, o Matplotlib, né, está aqui embaixo. Então tem aqui alguns links e algumas instruções, mas esteja preparado, que é uma questão de sorte aí. Eu mesmo, que já estou há muitos anos, né, 15, 20 anos trabalhando com Linux, com essas coisas, ainda apanho de vez em quando, porque as coisas, vocês têm problema de compatibilidade, você baixa uma coisa não é compatível com outra. Recomendo fortemente que vocês usem aí o Conda, Mini Conda. Nas orientações você vai ver isso com detalhe. Então tá, aí nesse exemplo aqui, a gente vai criar esses vetores de palavras, ou word embedding, de duas maneiras diferentes. A primeira que eu vou mostrar agora, a gente vai aprender os vetores de palavras a partir de dados, né? Os vetores embutidos a partir de dados. A gente vai treinar, né, a partir de exemplos. E a gente vai fazer isso conforme vai aprendendo, né, a fazer análise de sentimento. Usando aquele exemplo anterior lá dos comentários para filmes, é o mesmo exemplo, tá? Com algumas poucas diferenças. A principal é essa, que ao invés de usar aquela codificação que a gente usou, né, onde você tinha o 1000 lá e o 1 onde, né, depende da palavra, o 1 ficava numa posição diferente, a gente vai usar esse word embedding, ou vetores de palavras. Mas vai aprender essa codificação a partir de dados de entrada.
Tá? Então aqui nesse código você tem a parte do Keras, tudo, não vou repetir. Aqui a gente está usando 10.000 ainda, lembra o tamanho do dicionário, né? Igual no outro exemplo. Aqui a gente vai fazer mais uma simplificação, ao invés de pegar o comentário inteiro, a gente vai pegar só as 20 primeiras palavras. Então esse maxlen 20 aqui é em palavras. Aqui tem, lembra aquela função que a gente usou também anteriormente, o load data, que tinha problema de compatibilidade com o NumPy, a versão. No outro exemplo, o que a gente fez foi usar uma versão mais antiga do NumPy. Nesse aqui, a gente está usando outro tipo de gambiarra também, que vai funcionar. Ele está pegando só essa função aqui, que tem problema de compatibilidade. Né? Numa versão, ela precisa de 2 parâmetros, na outra 3. Então, esse pedaço do código aqui é só uma gambiarra para essa funçãozinha aqui funcionar. Depois vamos descer aqui. Aí tem que ele está ajustando o conjunto de treinamento de teste, né, que ele carrega, né, usando aquela função IMDB load data. E aqui aquele processamento, tem um pré-processamento, né, para deixar transformar isso num vetor, né, onde cada comentário agora vai ter um tamanho fixo. Um tamanho de 20, que é o que a gente colocou. Então esses dois comandos aqui só estão transformando aquelas sequências de tamanhos arbitrários, né, o comentário pode ter tamanho diferente, num vetor com o mesmo tamanho, que é 20 que a gente escolheu aqui. E que isso tem um impacto depois na aprendizagem, vocês vão ver. Aqui eu tenho um print aqui, só para mostrar, né, um exemplo de treinamento, que é um comentário. Então esse aqui é o nosso comentário, vocês vão ver que tem 20 números aí. Cada número desse corresponde a uma palavra. Tá, isso aqui, embora essas pequenas diferenças, né, faz o que a gente estava fazendo também no outro, usando um código um pouco diferente. Aqui a coisa começa a ficar mais interessante, a gente vai criar um modelo e vai treinar. As camadas, a gente vai ter camada, né, para achatar, camada completamente conectada. Esses comandos aqui, todos vocês já viram no outro exemplo. A novidade é essa aqui, essa camada especial aqui, de embedding, chama embedding, que ela vai pegar, né, a entrada, que é um vetor de 10.000 posições, que você pode imaginar que está codificando cada palavra usando aquela representação one hot, né, um quente, que é o que explico naquele vídeo que eu falei para vocês assistirem. De 10.000 ele vai transformar num vetor de 8 posições. Então cada palavra vai ser codificada agora com um vetor de 8 posições, que é aquele vetor do word embedding. É aqui que a coisa acontece. Esse aqui é o terceiro parâmetro que você precisa falar na hora que você está treinando. Você vai mandar 20 palavras de cada vez, que são essa sentença. A sua sentença tem 20 palavras. Mas esse mapeamento aqui de 10.000 para 8, que é o principal aí, que é o que vai acontecer. Uma pequena... Então, isso aqui é a diferença. Tá? Essa camada aqui vai fazer o serviço para você, que é aprender o word embedding. Aí você tem o comando aqui, o fit, para fazer o treinamento, aqui começa a coisa. Então tem aqueles parâmetros lá, número de época, tamanho do lote. E esse aqui, eu vou só destacar isso aqui, porque no exemplo anterior a gente fez na mão, né? A gente tinha um conjunto de treinamento original, que a gente transformava em treinamento e validação. Né? Aqui é bacana que você pode... Você não precisa fazer na mão isso, você pode passar como um parâmetro para o model fit aqui, Você já fala que você quer usar 20% para validação e o restante de 80% para treinamento. No vídeo anterior eu falo sobre isso e tem um link também. Posso colocar um link aqui para um outro vídeo onde eu falo da importância de ter esse treinamento, validação e teste, né? Ter esses 3 conjuntos. Aqui, né, ele está mostrando alguma saída. Aqui a gente pediu para mostrar um resumo, né, do modelo. Ele mostra aqui o total de parâmetros que tem. Esse 80.000 aqui, se você assistir o outro vídeo, você vai ver, né, que são aqueles 10.000 da camada de entrada, ligada aos 8 neurônios da camada de saída, que vai dar 80.000 pesos que precisam ser aprendidos, né, nessa camada de embedding. São os 80.000 parâmetros. Né? A gente pode chamar também os pesos de uma rede neural de parâmetros que precisam ser aprendidos. E aí, então, o que vai acontecer aqui? Ele vai pegar esse conjunto de treinamento e validação e aprender a classificar o comentário entre positivo e negativo. E durante esse processo, fazendo isso, ele já vai aprender também o word embedding. Vai aprender a codificar as palavras, né, de uma maneira que seja bacana, que seja útil para esse problema.
Aqui para baixo, né, ele vai... Isso aqui você já viu também no outro, né? Ele está executando o aprendizado aqui. Reparem aqui na acurácia no conjunto de validação, que é uma coisa importante, em torno de 74%. No exemplo anterior, com a codificação mais simples, a gente tinha conseguido um resultado melhor, mas você tem que levar em conta aqui que, né, a gente está pegando só 20 palavras. Você pode mexer nos parâmetros aí, dá para melhorar isso. A gente está pegando só 20 palavras, a gente só tem uma camada, né? A gente tem só uma camada completamente codificada aqui, completamente ligada, né, conectada, a densa. Lá no outro exemplo a gente tinha duas, então você tinha uma quantidade de parâmetros ali, depois da codificação maior. Isso te dá uma flexibilidade, isso faz diferença no aprendizado. Então você pode mexer nesse modelo aqui, cria uma camada densa a mais, por exemplo, e você vai conseguir melhorar esse desempenho aí. Aqui para baixo, claro, está tudo escrito aqui, né? Boa parte do que eu estou falando está escrito aqui, que você pode ler com calma. Então aqui a gente fez, né, o processo inteiro aí para gerar esse embedding e já treinar a sua rede. Uma outra alternativa, cara, é usar Transfer Learning, que é o quê? Você pegar esses vetores de palavras, né, já treinados em outro problema qualquer. De repente um outro problema maior, que envolveu mais palavras, com mais dados, né? Você não tem tantos dados assim para treinar o seu Word Embedding, então você pega isso aí pré-treinado. E o bacana é que tem um algoritmo, tem vários algoritmos para fazer esse pré-treinamento, de forma não supervisionada, inclusive. Mas a gente vai usar aqui que usa um algoritmo chamado Glove. Tem o Word2Vec também, é bem conhecido, mas a gente vai usar o Glove. E esses caras pegaram esse algoritmo de treinamento para aprender vetores de palavras e aprenderam ele usando a Wikipedia em inglês inteira de 2014. Pegaram, parece que foram 8 gigabytes de textos, né? E treinaram isso aí, né, não sei por quanto tempo, e chegaram nesse conjunto aqui, dessa representação. Então as palavras já estão, né, codificadas usando a Wikipédia. E aí, o que a gente vai fazer agora? Então, ao invés de aprender essas palavras, a gente vai fazer esse transfer learning, vai pegar essas palavras que já foram aprendidas antes. Uma outra mudança que a gente vai fazer agora nessa parte aqui, tá? Ao invés de usar aquela função load data, o IMDb, né? Aquela função que dá problema com a versão do NumPy, ou NumPy, a gente vai carregar os dados brutos, os comentários brutos, o TXT com comentário. Então não vai estar codificado. É um pouquinho mais complicado, mas isso aí vai te dar um exemplo que vai ser útil, né, para outros problemas, né? Porque essa função que carrega esse exemplo aqui é uma função bem específica do Keras, mas para facilitar mesmo o treinamento, o ensino, essas coisas. Se for um outro banco, você vai ter que se virar para carregar isso. E aqui tem um exemplo de como fazer isso. Então, primeiro, você vai ter que baixar esse banco cru aqui, que a gente chama, o RAW, o IMDb, que são os comentários desse link aqui. Então você vai baixar na sua máquina, colocar numa pasta qualquer. Vou subir aqui um pouquinho. E você vai ter que mexer aqui, ó, tá? Nessa parte do código, para dizer em que pasta você colocou. Tá vendo o pistolho aqui? Né? É porque eu coloquei na minha pasta, home, da minha máquina. Então a pasta que você colocar, você tem que mexer aqui depois, né? E eu recomendo, depois que você baixar, você vai ter que baixar, descompactar. Ele vai criar essa subpasta aqui. Dá uma navegada por dentro dessa subpasta que você vai ver que ela é dividida em outras subpastas para treinamento, para teste. Aí o treinamento tem os exemplos negativos e os positivos, comentário negativo e positivo. E esses comandos aqui vão simplesmente carregar esses comentários todos nessas duas listas aqui. Tá? Você vai carregar os labels, que é o 0 ou 1 para positivo e negativo, e os comentários em si. Então, é isso que esse laço aqui faz. E aqui embaixo eu dei um print no comentário 55, só para você subir aqui um pouquinho. Aqui, ó, é um comentário. Tá falando acho que esse Nômade que deve ser um filme, né? Ele tá falando, certamente o Nômade tem uma das melhores cenas de montaria de cavalo, né? Então parece ser um comentário que está na linha do positivo. Você pode trocar esse número aqui, né, e ver os outros comentários.
Então a gente carregou os comentários, por enquanto os comentários foram carregados naquelas listas e são sequências de caracteres, é o texto mesmo. Nessa parte do código aqui a gente vai ter que fazer o quê? A gente vai ter que, chama de tokenizar, né? Mas é uma tradução boa para isso, seria atomizar. A gente vai ter que pegar agora essa sequência de caracteres, né? E extrair as palavras em si, né? E eliminar, por exemplo, espaço, tab, porque às vezes você tem 5, 6 espaços separando as palavras, né? Então, a tokenização, a atomização, vai pegar agora e montar um vetorzinho, onde cada posição desse vetor corresponde a uma palavra. Tá? Então você não vai ter agora aquela sequência de caracteres, você vai ter agora cada posição do vetor com uma palavra. Aqui está, né, o nosso símbolo atômico, a gente chama de atomização porque a palavra você não vai quebrar a palavra em mais nada, ela é o elemento que você quer processar. Você poderia atomizar em caracteres, né? Ou em sentenças, ou pares de palavras, né? Então, esse elemento, né, que é a unidade de processamento é chamado de token, tá? É o seu token. Você não quebra isso mais. A palavra você não vai analisar os caracteres da palavra. Ela né, vai receber um código lá, por exemplo, e pronto. É o que você vai depois codificar para montar o seu vetor de palavras, o seu word embedding. Para fazer isso, a gente vai conta aqui, ó, já tem funções prontas, classes prontas para isso, o tokenizer, tá vendo? Aqui a gente está definindo, lembra que são 2 em 1, né, esse código. A gente fez lá todo o aprendizagem de uma rede do zero, né? Aqui a gente está fazendo, vai aprender outra rede agora para aprender o mesmo problema, né, de análise de sentimento, mas com os parâmetros diferentes e com técnica diferente, no caso aqui o Transfer Learning. O Max Lane aqui eu coloquei 100, que seria a quantidade de palavras, né, que a gente vai usar de cada comentário. No outro era 20. A quantidade de amostras para treinamento eu coloquei em 1000, o outro usa 20.000, né? 20.000, 80%. Né? Lembra que no IMDB vocês têm 25.000 para treinamento e 25.000 para teste, e desses 25.000 para treinamento a gente ainda faz uma outra divisão entre treinamento e validação. Eu coloquei só 1000 aqui, porque a ideia é que você tenha, né, você quer ver como esse transfer learning funciona, né, se ajuda ou não, e o desempenho. Na verdade, a gente quer ver como codifica isso, né? Depois você vai ter que mexer nesses parâmetros para conseguir uma coisa melhor do que a gente vai conseguir aqui. Então, aqui a quantidade de amostras para validação. E aqui aquele tamanho do dicionário ainda, o 10.000, né? As palavras diferentes que você vai ter. Então, aqui ó, você está criando o tokenizador, está pegando, você precisa. E aqui tem uma mensagem aqui onde ele mostra a hora que leu todos os comentários, né? Quantas palavras diferentes ele encontrou. Olha, ele encontrou 88.000 palavras diferentes nos comentários do IMDB. Então, essa parte aqui ainda está carregando ainda as palavras, tá, pessoal? A gente não começou a fazer o word embedding. A gente está pegando essas palavras, né, e gerando os vetores com essas palavras. Agora são vetores de 100 posições. Né? Cada comentário, você vai pegar 100 palavras de cada comentário, que é um parâmetro. Ele vai mostrar algumas coisas aqui. Aqui também, ó, aqui a gente está dividindo. De novo, está fazendo na mão aqui. Treinamento de validação, você poderia fazer usando parâmetro. Mas aqui a gente está mostrando como é que faz na mão. E a gente está, isso aqui é importante. Ó, repare que tem o shuffle aqui. Porque lá quando você carrega os arquivos do disco, você tem uma pasta onde estão todos os positivos e depois vem os negativos. Então sua lista não está embaralhando positivo com negativo no seu conjunto de treinamento. Isso é ruim. A hora que você vai gerar a validação, por exemplo, pode ser que na validação fique só negativo, né? E no seu treinamento fica negativo e positivo. Você tem que aleatorizar isso. E essa função faz isso. Então você aleatoriza, aí você divide o conjunto, né, parecido com o que a gente já fez no exemplo anterior. Aqui começa a parte mais interessante, né? A gente vai baixar, ó, desse link aqui você vai baixar as suas palavras embutidas, os seus vetores, né? Que usando o Glove, alguém aprendeu lá usando o Wikipédia, tá?
Então você tem que baixar isso, descompactar isso. E aqui, ó, vou subindo um pouquinho. Você tem que trocar isso aqui, né? Essa pasta aqui é onde vai estar descompactado esses arquivos que você baixou lá do Glove, desse link acima. Quando você descompactar, vão aparecer 4 arquivos parecidos aqui com TXT, mudando esse 100 aqui, ó. 100D, 200D, 300D e 50D. Isso aqui é o seguinte, você tem opções, né, de codificação. Lembra que você, né, pode escolher o tamanho do vetor de saída, o vetor que você está usando, o vetor embutido. No anterior tinha 8, lembra que a gente colocou 8. Aqui vai ser 100, se você escolher esse arquivo. Você pode pegar o de 200 também, de 300, isso tem influência também no desempenho do seu sistema. Você tem que brincar com isso aí, vai fazer experimentos. E aí vai baixar isso aqui, e aqui eu esse comandinho print aqui, ó, só para mostrar aqui embaixo, tá vendo? Ele tem 400 mil vetores. Então são 400 mil palavras que foram codificadas. E cada palavra, né, tem 100 dimensões, o tamanho de cada palavra é 100. Então são 400 mil. É claro que a gente não vai precisar de todas elas. A gente tem 88 mil, né, que eu mostrei lá em cima. E aqui eu usei esse comando print aqui só para vocês verem uma codificação de uma palavra. Você acessa pela palavra mesmo. Eu coloquei love aqui, amor. Então tô pegando esse vetor embedding index justamente é o que me dá as codificações, tá? E aqui a palavra love, esse é o vetor, tá? Repara. Uma coisa que você pode parar aqui para pensar, esse vetor, né, esses números na verdade correspondem aos pesos, né, daquela primeira camada, né? Quando você vai fazer um word embedding, né, se quisesse treinar do zero, né, seria treinar aqueles pesos, né? Lembrando que, né, a codificação anterior, aquela one hot, é como se cada neurônio de entrada só tivesse um ativo, só um com um e os outros todos com 0. Então o que interessa, né, são as ligações que estão saindo, né, desse neurônio de entrada, que é 1. Porque os outros, como são 0, vai multiplicar e vai zerar tudo. Então tem uma correspondência aí entre a saída do embedding, né, e esses pesos que você aprende. A correspondência direta aí. Mas isso aqui é só uma parte aqui que depois vocês podem pensar mais a respeito. Então, a gente vai ter agora... Aqui, ó. Essa é a parte... Nesse ponto aqui é o que a gente vai pegar nossa deixa eu só lembrar aqui um pouquinho. Ele vai fazer só um ajuste agora, né? Você tem as suas palavras aí, essas 400 mil palavras que você tem, e vai fazer um mapeamento, né? Vai fazer um mapeamento agora para gerar uma matriz aqui, ó, de 10 mil, lembra, o Max Words são aquelas 10 mil palavras, né, que a gente está usando agora. Lembra que a gente não vai usar todas as 88 mil palavras dos comentários, a gente vai usar as 10 mil que mais aparecem, tá? Tem que lembrar disso aqui, que são esse Max Words aqui. E para cada uma dessas 10 mil palavras, a gente vai ver lá no Glove, né, que a gente acabou de baixar e acabou de carregar, qual é a codificação dela. Tá? Eventualmente, pode acontecer, tem um is not known aqui, ó. Pode acontecer dessa palavra não ter uma codificação. Aí o vetor vai ficar zerado, tá? O vetor, uma palavra, o cara num comentário lá, até deu um exemplo aqui, o cara escreveu lá, sei lá, o cara colocou uma palavra em português no meio da palavra em inglês, ou tem um comentário que é todo em português, que o cara errou e botou ali. Então não vai ter codificação para isso aí, não vai ter o vetor embutido para essa palavra. Aí, a opção aqui foi simplesmente zerar essa palavra. E aqui, ó, reparem aqui de novo, ó, a gente vai criar agora outra rede neural, um pouco diferente daquela primeira, mas com a camada de embedding, só que essa camada de embedding a gente não vai querer que ela seja aprendida. A gente está passando como parâmetro aqui, ó, na verdade, aqui eu estou criando a camada, ainda não estou mexendo com ela. Aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó, set weights, quer dizer,
Agora sim, ó, eu estou pegando aquela Embedding Matrix que eu criei ali, usando a codificação que a gente carregou, né, que veio lá do Wikipedia. E aqui eu estou usando isso aqui para configurar os pesos dessa camada, para setar os pesos. Aqui é que está acontecendo o Transfer Learning em si. Eu estou pegando aquela primeira camada e já estou colocando os pesos e estou colocando falso aqui para o Trainable. Né? Essa variável Trainable está me dizendo se essa camada é para ser treinada ou não. Então, colocando não treina essa camada. A gente poderia pensar em fazer um fine tuning, que a gente chama, né? Fine tuning, que seria, começa com esses pesos e vê se você consegue melhorar. Se você tiver muitos dados, pode ser que vale a pena. Muitos dados em muito tempo, pode ser que vale a pena. Aqui a gente está optando por não fazer fine tuning, quer dizer, não vai mexer nesses pesos de jeito nenhum. E aqui está, por fim, lembra, isso aqui a gente já viu, né, o nosso modelo, dizendo qual é o otimizador, função de perda, a métrica, né, para fazer a avaliação do modelo no conjunto de validação. Aqui a gente está fazendo, né, o treinamento mesmo, o FIT, é onde acontece a aprendizagem. E a gente está mandando salvar aqui, né, o modelo que ele vai aprender, porque a gente vai usar lá embaixo no conjunto de teste. Então reparem aqui, ó, que a gente está treinando só em 1000 exemplos, que foi aquele parâmetro lá de cima, e está validando em 5000, e está conseguindo um resultado aqui bem meia boca. Novamente aqui, a ideia aqui não é obter um resultado excelente, mas mostrar como é que você codifica isso. Você tem que mexer nos parâmetros aí, né, de repente aumentar, né, o tamanho dos comentários, né, em vez de usar só 100, usar mais, 200, 300, mexer nas camadas de treinamento, colocar mais épocas para treinar. Se bem que aqui a época parece não ser o grande problema. Ele já começou a cair aqui na validação. Mas pelo menos você já sabe onde é que você tem que mexer. Você tem que mexer nesses parâmetros. Aqui é igual o exemplo passado, é só mostrar, que não vou nem entrar em detalhes. A gente só pegou do código passado aquele gráfico, né, de acurácia e perda. Não vou entrar nisso aqui. Aqui, por fim, agora a gente vai ver como é que está o desempenho desse modelo que a gente aprendeu, né? A gente acabou de aprender, né, como faz classificação num conjunto de treinamento pequeno, né, só 1000. Esse é um parâmetro que você pode mexer aí, que deve melhorar bastante o desempenho. E a gente quer treinar no conjunto de teste. Mas o conjunto de teste é também, né, aquele bruto, o raw, né? A gente carregou o conjunto, o que a gente tem aqui é aquele arquivo raw. A gente não quer usar o load data lá do IMDb. Isso quer dizer que a gente tem que fazer aquele processamento também que a gente fez no treinamento, tá? A gente tem que ler lá do disco esses arquivos TXT com os comentários para testar. Então é a mesma coisa que está lá em cima, só que para o conjunto de teste agora. Então reparem aqui que os comandos, ó, vai ter que tokenizar, vai ter que... Tá basicamente a mesma coisa que a gente faz. Para poder agora, ó, a gente está carregando agora os pesos que a gente aprendeu. Que a gente pediu para salvar e aprendeu. E aqui a gente está avaliando, né, esse modelo que a gente aprendeu naquele conjunto de treinamento, né, com tamanho 1000 só, lembrando, no conjunto de teste. E aqui ele vai te dar o resultado. Em torno de 60% de acurácia no conjunto de validação. Não é grande coisa, mas pelo menos agora você já sabe como é que você chega num Word Embedding, ou treinando do zero, ou fazendo um Transfer Learning. Agora você pode procurar na internet, né, você pode achar outros conjuntos pré-treinados no português, por exemplo. Você pode montar o seu conjunto de treinamento, né, em português, usa essa mesma estrutura aí do IMDb, de pastas, né, que você consegue reaproveitar esse código, acho que facilmente. O que vai realmente te dar trabalho, cara, é instalar o Keras. Eu instalei com a GPU, para funcionar numa GPU, né? Se você não tiver uma GPU, esse troço vai demorar pra caramba para rodar. Então, isso aí deve te dar um pouquinho de trabalho, um pouquinho de dor de cabeça. Tomara que você tenha sorte. Eu mesmo tive que acabei reinstalando o Linux depois de muita dor de cabeça. Aí isso acontece. Falou, galera. Obrigado.